Salve, salve galera aulática, quem vos fala é o professor Breno de Sociologia e nessa aula continuaremos a abordar a questão das desigualdades sociais. Mais precisamente vamos abordar as desigualdades sociais no Brasil, suas origens, suas causas e também os seus efeitos na realidade contemporânea e vamos tratar das desigualdades de raça e etnia. No primeiro momento, cabe destacar uma sentença um tanto quanto trágica para nós brasileiros. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Temos um grau de desigualdade social extremamente elevado, né? Então as desigualdades sociais no Brasil é uma das maiores do mundo. Por quê? Posso te dar um dado ou alguns dados para a gente pensar a respeito. Somos hoje, dependendo dos critérios, a 8ª ou a 9ª economia do mundo e somos o 10º país mais desigual do mundo. Se considerarmos um outro dado importante, o IDH, que a ONU utiliza como um critério importante, estamos na 79ª posição. Ou seja, se estamos entre as 10 economias mais potentes do mundo, não estamos em contrapartida em posições significativas de desenvolvimento humano e até mesmo de níveis de desigualdade, correto? Então, nesse sentido, cabe a gente destacar quais seriam as causas, as origens dessas desigualdades sociais que serão evidenciadas com outros dados para pensarmos a realidade brasileira. Pois bem, uma dessas causas, obviamente, tem uma natureza histórica, seriam os efeitos da colonização secular que existiu no Brasil e as suas persistências pós o período colonial, correto? Além disso, isso acarretou uma dependência externa do ponto de vista econômico, político, financeiro e também tecnológico que, infelizmente, ainda vivenciamos. Isso também está articulado a uma questão muito, digamos, trágica, uma ampla marginalização econômica e social de grande parcela da população brasileira. Isso pode ser mensurado e, ao mesmo tempo, elucidado por um dado de 2014 que constatou que 66% das famílias no Brasil possuem renda mensal inferior a R$2.000. Esses dados são de 2014. Não é uma renda per capita, é uma renda familiar de 66% inferior a R$2.000. Isso traz, historicamente, uma concentração ampla de renda. Essa concentração de renda e uma concentração também de riqueza no Brasil pode ser constatada por um relatório da Oxfam Brasil, que o ano passado foi divulgado, o ano de 2017, e divulgou a seguinte sentença: 6 brasileiros detêm a mesma riqueza dos 100 milhões de outros brasileiros. Ou seja, 6 brasileiros detêm o equivalente à riqueza pertencente a praticamente metade da população brasileira. Isso elucida, evidencia, joga na nossa cara alguns elementos que demonstram a ampla e abissal desigualdade social que campeia na sociedade brasileira. Além disso, podemos destacar, como muitos estudiosos, desde Raimundo Faurot e outros, que a questão do patrimonialismo, o mau uso do setor público por agentes privados, também contribui para, digamos, essa desigualdade. Desde efeitos como a corrupção e os serviços públicos de má qualidade, que a maior parte da população, justamente a que mais necessita, não consegue usufruir de uma forma digna e minimamente razoável para garantir cidadania. Pois bem, apesar desses dados trágicos da sociedade brasileira no que tange às desigualdades sociais, também podemos salientar que, na realidade brasileira, nós temos uma desigualdade de raça e etnia, correto? E para nós entendermos esses critérios, essas categorias, vamos ler algumas definições que vão, digamos, elucidar, que vão deixar mais nítida a definição de cada uma dessas categorias. Então vamos lá, leiam com atenção comigo. Grupos étnicos são populações que têm um senso de identidade de grupo baseado em distintos padrões culturais e, de modo geral, ancestrais comuns, assumidos ou não. A diferença fundamental entre os grupos étnicos é de natureza cultural.
O termo raça foi utilizado inicialmente para explorar as diferenças da cor de pele e classificar seres humanos. Hoje é amplamente reconhecido pela biologia que a classificação racial, baseada no tipo físico, é arbitrária. O formato da cabeça, dos lábios, do nariz, a textura e a forma do cabelo e ainda a predominância de um tipo de sangue não revelam diferenças significativas entre os seres humanos para identificá-los como raças diferentes, biologicamente falando. Para os sociólogos, a importância do conceito de raça não é sua precisão do ponto de vista biológico, mas sua realidade social, ou seja, se as pessoas acreditam e agem em função do que se entende do conceito de raça. Por essa razão, podemos falar em raça do ponto de vista social como uma população em que os membros compartilham certas características físicas herdadas. E é por meio dessas características que elas são socialmente identificadas, que eles são socialmente identificados, ou seja, apresentam traços físicos idênticos e observáveis. Pois bem, de maneira geral, podemos considerar a etnia pautada em traços culturais, enquanto raça, no primeiro momento, mesmo que não apenas, em traços biológicos, em cor de pele e por aí vai. Posso dar uma ideia para vocês de como isso ou esses termos são empregados na realidade brasileira. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mensura ano a ano e a cada 10 anos o famoso censo, considera, por exemplo, os termos preto e pardos como raça, enquanto que eles compõem a etnia negra. Então, nesse sentido, nós vamos chegar, desde o censo de 2010, à constatação que 53% da população brasileira é negra, justamente porque é composta por pretos e pardos. Infelizmente, de uma forma trágica do ponto de vista histórico, são os grupos mais excluídos, marginalizados das questões sociais, econômicas, políticas, do ponto de vista educacional, da saúde pública e até mesmo dos elementos que compõem uma cidadania plena, correto? Um outro elemento importante que a gente deve considerar é que as desigualdades sociais referentes aos termos étnicos raciais são originadas no preconceito e também na discriminação. Cabe aqui uma distinção entre eles que muitas vezes as pessoas usam como sinônimos. Uma forma de preconceito é uma atitude, ideia, pensamento desfavorável que um indivíduo ou grupos estabelecem de forma emotiva ou categórica em relação a um indivíduo ou a outros grupos, correto? Já a discriminação é uma atitude, uma ação, portanto, intencional e deliberada que trata indivíduos e grupos de forma injusta e desigual. Logo, nós podemos encontrar indivíduos preconceituosos, mas que não necessariamente praticam ações discriminatórias. Um exemplo, né? Um indivíduo que tenha preconceito contra os gays, mas que, por exemplo, se for um selecionador de ofertas ou vagas de emprego, não leve isso em consideração para, digamos, selecionar os candidatos. Então, ele tem um preconceito em relação aos gays, mas não pratica isso na prática, né, na sua realidade. Um outro elemento, eu posso considerar, por exemplo, um indivíduo que tem preconceito em relação ao grupo dos ciganos, por acreditarem que eles são pouco confiáveis, mas aí esse indivíduo age concretamente de uma forma discriminatória, como por exemplo, ao trabalhar no banco, um cigano vai abrir uma conta e sem consultar as instituições de segurança e confiabilidade de crédito, não concede esse empréstimo pedido pelo indivíduo do grupo cigano só pelo fato dele ser cigano. Então, preconceito e discriminação caminham juntos, mas nem sempre são, digamos, articulados no mesmo indivíduo. Porém, são vetores da própria desigualdade étnica e racial, num país como o nosso, que historicamente, estruturalmente, ainda tem vários elementos desiguais no que tange a composição étnica e também racial da nossa própria população e, por conseguinte, sociedade. Outros elementos, como a desigualdade de sexo e gênero, serão tratados mais adiante e são tão importantes quanto esses critérios que acabamos de destacar, correto? Paramos por aqui, aquele abraço e até mais.